Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este que é o nosso 97º vídeo aqui no canal. Estamos quase chegando no vídeo número 100, que era uma coisa que eu achava completamente surreal, que eu achava completamente impossível no início, mas está sendo possível, a gente está gravando aqui, estão ficando bons os vídeos, eu estou gostando de estudar esses assuntos, e hoje é o assunto que eu mais estou gostando de estudar, é o meu objeto luminoso do momento, é o assunto que talvez daqui a uns meses eu não lembre nada e não saiba nada, mas no momento é o que está me dando prazer de estudar, que é o mesmo assunto dos últimos dois vídeos, que é a Kabbalah, rapaziada. Eu estou gostando muito de estudar isso, estou vendo bastante vídeo, bastante podcast sobre isso, e como eu dei uma estudada em programação e trabalhei um pouco com programação, eu vejo muito paralelo, e eu vejo também que os rabinos fazem muito paralelo com isso. Eles consideram praticamente Deus como um programador, até o nosso código genético é uma assinatura da programação. Mas no vídeo de hoje não tem nada a ver com isso. A gente vai falar mais ou menos sobre um tema que é um dos mais mal compreendidos e mal opinados aí, que é simplesmente a lei da atração. A gente vai deixar de lado aí a ideia infantil de, por exemplo, visualizar uma Ferrari, e a gente vai entender qual que é o código-fonte, por trás disso. Vamos descobrir aí a diferença técnica entre fé e confiança, como eu já falei nos outros vídeos, fé, emuná. Porque o medo é um comando de execução para o desastre. E como que a nossa vontade é o único limite real do nosso sistema. Hoje a gente vai falar então dessa Kabbalah da atração, da lei da atração, ou a Kabbalah da atração. Para começar, a gente precisa desmontar aí um bug lógico chamado realismo. Muita gente diz aí, não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Rapaziada, tecnicamente, isso não existe. A realidade não é um dado absoluto. Ela, na verdade, igual no Minecraft, ela é renderizada pela nossa percepção. A frase que define isso, ela é cirúrgica. Em Israel, eles dizem, para ser realista, você precisa ser otimista. Se você olha para os dados frios, a existência é praticamente impossível. O otimismo não é uma emoção fofa, é uma estratégia de sobrevivência. Você é como se fosse o ator principal do seu filme, do seu teatro. E o cenário pelo qual você vive se molda ao script que você decide acreditar. Se você decide acreditar em coisas ruins, tudo vai ser ruim. O otimismo é sobrevivência. Então vamos analisar aqui primeiro o protocolo do medo, estudando aqui um caso bíblico. Moisés mata um egípcio para se defender. Na verdade, para defender um judeu. Ele olha para os dois lados e não vê ninguém. Mas no dia seguinte, ele sente medo. Ele diz, certamente, o que eu fiz foi descoberto. O texto sagrado diz que, pelo fato dele ter tido medo, porque ele temeu, o faraó descobriu. E é que a engenharia é brutal. O medo não é uma reação ao perigo. O medo é o criador do perigo. Porque eu sinto no meu coração, isso acontece. A insegurança de Moisés gerou o vazamento da informação. Quando, por exemplo, você tem medo de ser demitido, ou medo de ser traído, ou medo de falir, você está enviando um sinal Wi-Fi para o universo, dizendo, olha, eu estou aqui disponível já para o desastre. Eu tenho medo, então eu me preparei, então eu estou disponível. O medo atrai aí o objeto do medo. Então vamos fazer uma distinção técnica muito importante, né? Que é o que eu tinha dito antes, que é a confiança versus a fé.
A fé, que é emuná, e a confiança é bitachon. Eu não sei pronunciar isso, mas bitachon. A maioria das pessoas tem emuná, que é a fé. É uma crença passiva. Tipo, eu acredito em Deus, acredito que tudo é pro bem, acredito no que vier. Isso é fé. Isso é nobre, ok, é uma coisa nobre, mas é meio passivo. O bitachon, a confiança, a segurança, é outra tecnologia, é outro tipo de coisa. Vem da palavra betuash. Betuash significa segurança, certeza. Então, o bitachon é ativo. É dizer, eu não apenas acredito que Deus existe, eu tenho certeza absoluta que Ele vai me tirar dessa agora. Eu tenho uma tatuagem aqui, escrita mais ou menos isso, sobre a confiança, sobre o bitachon. A regra do sistema é que se você aposta todas as suas fichas em Deus, na providência, sem um plano B, a realidade é obrigada a responder. Responde. Mesmo que você não mereça, mesmo que você não seja um santo, a confiança, a segurança, o bitachon, cria um container que força a descida da bênção. Bitachon, a certeza, molda a realidade física. Mas aí a gente tem que ter um certo cuidado. Cuidado do erro da compilação do desejo. É o que ele diz. Muitas pessoas dizem que querem sucesso, mas o subconsciente delas roda um script de medo, de autossabotagem ou de autodestruição. Agora, por que isso? Já falei muitos vídeos sobre isso. O sucesso traz responsabilidade, traz visibilidade e traz muitas vezes críticas. A psicologia e também a Kabbalah concordam que nada resiste à vontade de uma pessoa. Onde está a sua vontade, lá está você. Se você não está onde você quer estar, é porque tecnicamente você não quer de verdade. Se você não atingiu aquilo que você quer atingir, é porque o seu subconsciente não quer de verdade. A história da loja do pegue o que você quiser de graça, isso ilustra mais ou menos isso. Não sei se você já viu essa história, mas a vida é como uma loja em que você pode chegar lá e simplesmente pegar o que você quiser de graça. Só que você acaba pegando o que você acha que você merece. O Talmud, ele estabelece uma regra de validação. Se alguém disser, me esforcei e não consegui, não acredite. Se você disser, não me esforcei e consegui, não acredite. Se disser, me esforcei e consegui, aí você deve acreditar. O esforço é a prova de que a vontade é real. A vontade é tudo. E a vontade cria a realidade. Então vamos agora para a engenharia linguística. Como você nomeia as coisas define qual que é a função delas. Em Israel, decidiram não chamar um hospital de Beit Sholim, que seria Casa dos Doentes, mas sim Beit Refuá, que seria Casa de Cura. Isso não é semântica, isso é programação. Se você entra na Casa dos Doentes e se você entra na Casa das Curas, é diferente. Se você entra na Casa dos Doentes, o sistema operacional carrega o arquivo da doença. Se você entra na Casa da Cura, ele começa a carregar aí o arquivo da recuperação, da cura. Um cara chamado Reb conta o caso de um homem que pediu uma bênção para uma cirurgia ser bem sucedida. Ele foi e pediu essa bênção. Reb disse, por que você não pediu para não precisar operar, em vez de pedir para a operação ser bem sucedida? Mas a crença do homem estava limitada à cirurgia, a bênção teve que se limitar àquele container. Você recebe aquilo que você acredita ser possível.
se você pede a cura, é porque você parte do pressuposto de que você está doente. Então, o resumo operacional é o seguinte: a Kabbalah da atração não é mágica, é meio que um alinhamento. A gente tem que zerar o medo. O medo é um convite aí pro caos, é um alinhamento, é um convite, venha caos, porque eu estou preparado. A gente tem que ativar o bitachon, a confiança. A gente tem que trocar essa fé passiva, essa esperança passiva, pela certeza agressiva. A gente tem que agir como se o resultado já fosse garantido, como se aquilo já fosse realidade. E a gente tem que simplesmente auditar a vontade. Parar de nos auto-sabotar. Se você está tendo sucesso, você deve perceber que você não tem medo. Porque se você tivesse medo, certamente você não teria todo esse sucesso. E por último, a gente tem que programar a linguagem. A gente tem que... Lembre-se do vídeo anterior da Kabbalah das Palavras e lembre-se do Hospital da Cura e do Hospital da Doença. Se lembra que estatisticamente a chance da gente existir é quase nula. A entropia é bizarra. A chance da Terra existir é infinitesimal. É quase nula. A gente, a Terra, você, a gente é um milagre estatístico. Ser pessimista na vida é um erro absurdo. O otimismo é a única lógica aceitável para quem entende a improbabilidade de estar vivo. A probabilidade de existir a realidade é a probabilidade de eu começar a fazer assim e escrever o livro de Shakespeare. Qual que é a chance, até o infinito, de eu ficar fazendo assim e escrever todo o livro de Shakespeare do mesmo jeito que está escrito? Essa é a probabilidade matemática e científica, pode pesquisar sobre isso, sobre a entropia. Essa é a probabilidade da Terra existir com essa atmosfera, com essa gravidade, com todos esses fatores que possibilitam a vida. É ficar assim até escrever o mesmo livro com as mesmas palavras de Shakespeare. Ok, eu tenho um infinito para ficar assim. Mas será que realmente uma hora eu vou conseguir? Os cientistas dizem que sim. Essa é a teoria deles. Que o universo ficou teclando ali até sair o livro de Shakespeare. Tamo junto, vamos pro próximo vídeo.